Aqui no Innovation Experience 2021, o papo agora é sobre regulação em Open Finance. E eu vou bater um papo agora com a Vanessa Fialdini, que é sócia da Fialdini Advogados. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre o tema. Prazer é meu. Bom, Vanessa, eu vou aproveitar que tem uma pessoa especialista aqui, é advogada, para falar sobre quais são as burocracias aí para que a gente consiga ter Open Finance aqui no Brasil. O Open Finance é uma coisa que tem acontecido no Brasil, né? Começou no ano passado, isso foi discutido já, a gente está discutindo desde 2017, um pouco antes talvez, e tem uma previsão para ser implementado até final de 2022. A gente acredita que são inúmeras, não é que são inúmeras as dificuldades. O que a gente acredita é que é vivo, é um ser vivo, que a gente não consegue enxergar aonde ele vai chegar. Então, acredito que o próprio regulador, quando encontra uma burocracia, que ele percebe que o mercado está patinando ali naquele momento, ele volta atrás e ele tenta equilibrar aquela regulamentação. A gente enxergou isso com o PIX, a gente enxergou com outros institutos no passado, e a gente enxerga que o mercado é que dita a norma, embora logo em seguida venha o regulador para equilibrar e eventualmente para fiscalizar ou para de fato regular ou normatizar o setor. Não acredito que os órgãos, os reguladores, vão fazer alguma coisa que impacte tanto em burocratizar o mercado. É que são pontos muito sensíveis que devem ser avaliados com muito cuidado, né? Porque a gente está falando, enfim, de bancos. A gente está falando não só de bancos, como de seguradoras, de um mercado extremamente regulado. Mas o mais importante, como a gente está falando de inovação, né, a gente sabe que ninguém conhece esse mercado. Nem o próprio mercado, né? Obviamente eles conhecem o produto, mas não sabem como isso vai ser regulado, nem o próprio regulador. Então, é uma experiência para todos os lados. Então, a gente enxerga que, embora você tenha uma série de regras a ser cumpridas, o Banco Central edita isso toda hora, ao mesmo tempo que, quando o Banco Central enxerga que existe uma burocracia grande que está impactando no mercado, ele vem e equilibra isso de modo que não fique uma coisa engessada como já foi no passado. Se a gente olhar os órgãos reguladores no passado, a gente só enxergava a burocracia. O mercado era super concentrado em todos os âmbitos e hoje a gente enxerga um mercado muito mais pulverizado, uma coisa muito mais, com uma ginga muito maior do que teve no passado. Acho que a gente tem muito menos burocracia hoje do que a gente teve no passado. Ainda tem uma disputa das novas empresas, dos novos entrantes e aí do mercado tradicional, mas ao mesmo tempo a gente enxerga que isso tem sido equalizado de forma que a gente não enxerga tanta burocracia como a gente já teve. Ok. Como a gente está falando de uma coisa nova, né? O Brasil também tem um papel em construir essa história. Ou tem algum país que de repente já pode ser modelo para isso? Todos esses temas, quando a gente fala em inovação, é um desafio no mundo todo. Tá? Quando a gente fala em Open Finance, a gente não está falando só do Brasil. Esse modelo começou na Europa, a Inglaterra foi pioneira em regular esse mercado, mas o regulador brasileiro, ele é um regulador que aceita muito bem a inovação. Não só o regulador, como o cidadão. Então, a adesão ao modelo, a adesão ao Open Finance, embora ele surja em outros mercados, e o regulador brasileiro teve sim muitos insights e muitas experiências de outros países que ele usou no Brasil, mas o que a gente percebe é que no Brasil a adesão a esse tipo de ambiente é maior do que nos países que eventualmente o Brasil procurou um modelo. E que órgãos e instituições estão envolvidos nisso? Quem que vai regular? Como fazer a fiscalização? Quais seriam as punições?
Esse é um tema que a gente debate sempre, porque quando a gente está falando de Open Finance, a gente não está falando de produtos estanques, a gente não está falando de produtos de um único regulador. De um modo geral, tem uma tendência aos produtos terem uma sinergia entre eles, né? E em vários momentos pode ser que eles atinjam regulamentações de mais de um órgão regulador. Acho que isso é uma experiência nova. Eu acho que nem a gente tem a resposta. O regulador também não tem essa resposta. Eu acho que a gente vai ter que viver o caso concreto, a experiência, para poder saber qual será o comportamento tanto do mercado quanto do regulador. Ok, então, Vanessa, eu já vou te fazer um convite para no ano que vem, na 4ª edição do Innovation Experience, a gente bater um papo novamente, você contar o que avançou. Será um prazer e tomara que a gente esteja juntos. Tá joia. Obrigada, viu, pela entrevista.